Então, bom dia a todos, pessoal. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. Quem vai iniciar é o Lucas ou o Pedro? Vai ser eu. Então vai, Lucas. Boa apresentação. Pode dar início aí. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou o R1 do Hospital Maternidade de Galvão. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Alex. Então, a história clínica se trata de um paciente de 2 anos. A mãe do paciente relata início e piora progressivo do quadro respiratório, tosse e dispneia, desde que a criança se engasgou com amendoim há 15 dias. Sem melhora a medicação, então foi solicitada uma tomografia de tórax. Aqui eu peguei a inaxial, na janela de pulmão, mas a parte apical e o terço médio de ambos os pulmões. Então, consegue ver um aprisionamento aéreo à esquerda, com hiperinsuflação. Olhando essa imagem, vocês conseguem pensar em alguma coisa? Não, a história, Sim, a a história a história. gente já imagina que possa ter alguma coisa endobrônquica, né? Isso. Mas o que eu acho que é interessante aí é a gente saber qual lado está alterado, né? Se é o direito ou se é o esquerdo. Isso, no caso é o esquerdo. É o esquerdo, tá? Isso. Espera aí, só um minuto. Nessas imagens-chave que você colocou, dá para ver a alteração? Não, ainda não. Ainda não, então passa para nós. Agora dá. Agora tá danado. Está de sacanagem. Aqui, ó. Não, tá jóia. Passar. Volta um pouquinho, volta. Tem mais imagem? Tem sim. Eu coloquei nos 3 cortes separados, depois juntos. Pode passar. Coronal. Caprichoso. E aqui é no sagital. E aqui, vai ver certinho. Então, se trata de um corpo estranho no bronco fonte esquerdo. Nossa, parou bem ali no nível da carina, um pouco abaixo só, né? Beleza. Então, o conteúdo com densidade de parcimônio, obterando a luz do bronco fonte esquerdo em sua emergência, associada à redução difusa da densidade pulmonar esquerda com sinais de hiperinsuflação, inferindo o aprisionamento aéreo, incluir a possibilidade de corpo estranho e outra etiologia diferencial, obviamente prosseguir a investigação e discreto espessamento parietal dos broncos segmentares do pulmão direito, que podem corresponder à broncopatia inflamatória. Então, hoje eu vou trazer uma discussão sobre o corpo estranho no bronco da criança. Então, a aspiração de corpo estranho é um evento comum com significativo potencial de mortalidade. As crianças, particularmente com menos de 3 anos e de idade do sexo masculino, são as vítimas mais frequentes. Os corpos estranhos aspirados têm predileção pela árvore traqueobronca à direita, dada a estrutura mais larga e inclinação do bronco principal direito. Então, o nosso caso foi ao contrário, né? Aqui eu peguei essa imagem mostrando um corpo estranho, mas já ainda acima da carina. Ele não seletivou. A apresentação clínica e achados de imagem, né? O diagnóstico é difícil, pois na maior parte dos casos, os pais não estão presentes no momento do acidente. A suspeita deve ser feita com base na história clínica, exame físico e métodos diagnósticos complementares. A maioria dos corpos estranhos aspirados são radiotransparentes, de modo que os achados de imagem no exame
radiográfica são alterações secundárias à presença na via aérea, dependem do tamanho do corpo estranho, do local da impactação e do grau de obstrução causado. Os principais achados radiológicos são a atelectasia, aprisionamento aéreo, hipersuflação pulmonar, individualização do corpo estranho radiopaco e, menos frequente, pneumomediastina e pneumotórax. Aqui eu trouxe essa imagem, então na figura A, mostra uma atelectasia total do pulmão esquerdo, e B e C uma nova tomografia. Um mês após, exibe uma redução difusa da atenuação do pulmão esquerdo, quando se trata de hiperinsuflação. Na imagem C, no interior do bronco esquerdo, aqui na seta dá para a gente ver o corpo estranho. E D a fotografia do corpo removido por broncoscopia. O tratamento, né, a broncoscopia é considerado o padrão diagnóstico de corpos estranhos da área do traqueobronco, com benefício adicional de remoção do corpo estranho. Nessa imagem, eu trouxe ela demonstrativa. Eu trouxe diagnósticos diferenciais para redução da densidade pulmonar. Então, aprisionamento, a síndrome de Sayre-Weber-McLeod, que é uma complicação pós-infecciosa de bronquiolites ocorridas na infância. Essas bronquiolites elas são repetidas. E áreas afetadas, hipoventiladas com vasoconstrição e fossa. A clássica hiperlucência seria, dessa forma, secundária a diminuição do suprimento sanguíneo nas áreas pulmonares afetadas. Outros diagnósticos diferenciais são tumores benignos ou neoplasias, enfisema lobar congênito. Essa imagem consegui um artigo sobre a síndrome de Sayre-Weber-McLeod. É um pulmão esquerdo menor que o direito, apresentando menor atenuação e vasculatura de menor calibre. O ramo esquerdo da artéria pulmonar era de menor calibre que a direita, e alguns broncos de parede dilatados compatíveis com bronquiectasia eram evidenciados no lobo inferior à esquerda. Então, essas foram as referências que eu utilizei para fazer a discussão de hoje. Obrigado. O Alex, quer falar mais alguma coisa? Vamos lá, casinho relativamente tranquilo, né? Mas aí eu acho que o principal são os diferenciais, né? Essa síndrome de Sayre-Weber-McLeod é uma síndrome que é interessante porque quando você já tem a síndrome diagnosticada, o pulmão ele não tem hiperinsuflação mais, ele é reduzido, né? Mas o mecanismo de patológico você tem uma infecção, que você gera um aprisionamento aéreo repetitivo desde a infância, e esse pulmão que, teoricamente, eles podem fazer até enfisemas associados para esse mecanismo, esse pulmão destruído, ele não tem mais vascularização, porque por um mecanismo inteligente, vamos dizer assim, da vascularização pulmonar, essa vascularização pulmonar é direcionada para áreas que têm ventilação. Então, o pulmão, na verdade, ali por 16, 17 anos, quando normalmente pode se diagnosticar essa doença, esse pulmão é hipovascularizado por vasoconstrição das áreas que não têm ventilação. Então, ele também fica escuro, fica preto, né? Mas só que ele, normalmente ele não tem aprisionamento aéreo. O principal desses casos aí também são as complicações que podem ocorrer, né? O paciente pode até cursar num quadro obstrutivo mais intenso, ele pode fazer pneumotórax, ele pode normalmente fazer complicações infecciosas que são comuns. Se não é diagnosticado, o paciente às vezes não faz uma toma, um raio-x, pode cursar até com fístula broncopleural, entendeu? Então, é um caso que pode ser resolvido tranquilamente com uma broncoscopia, mas se vira um quadro crônico, ele pode se complicar aí de maneira a ter tratamentos até mais dificultados no segundo momento. Show de bola, belo caso. Esse caso, a história ajuda muito, porque você já vai meio focado procurando alteração, né?
Mas a grande dica e a sacada aí é você, quando encontrar uma simetria de densidade do parênquima, achar um parênquima muito preto em relação ao outro, aí sim você procurar algum fator obstrutivo na via aérea, né? Então, acho que esse que é a grande sacada, é perceber que o aprisionamento, o sinal de aprisionamento pode ser um sinal indireto da obstrução brônquica. A gente pegou essa semana também, eu e a Liz, um exame em que tinha uma lesão expansiva no ápice pulmonar e parecia pegar alguns brônquios do lobo superior e tinha aprisionamento no restante do pulmão. Então, eu acho que é uma alteração já crônica, uma lesão que está crescendo devagar e está obstruindo a via aérea, e o pulmão esquerdo também estava com aprisionamento, né? Então, isso não é raro encontrar, e geralmente é secundário a uma obstrução brônquica. Belo caso, muito legal o jeito que documentou o exame aí, Lucas, valeu. Pedrão, vamos aí para outro casinho? Um dos primeiros casos que a gente apresentou aqui foi uma bronquiolite obliterante. Era a mesma coisa, o achado era de aprisionamento aéreo, acho que era pulmão direito. E Inclusive, a síndrome de SAR-James, ela fala que o paciente cursa com uma bronquiolite obliterante-like, né? É como se fosse esse o mecanismo, né, da lesão. Bom dia, pessoal. Cheguei atrasado aí. O caso foi de corpo estranho brônquico? Isso, endobronquico. Beleza, só para... Um amendoim. Bom dia a todos, meu nome é Pedro, sou residente aqui do Hospital Modernidade Frei Galvão. Quem me orientou nesse casinho foi o Dr. Tomás. Então, o quadro é de uma paciente do sexo feminino de 71 anos, que tinha inicialmente uma queixa de lombocetalgia com irradiação para os membros inferiores, parestesias nos pés. Foi solicitada uma ressonância de coluna lombar no dia 22/3 desse ano. Os principais cortes que eu trouxe aqui foram sagital T1 e T2. No T2, mais fácil da gente evidenciar uma lesão intramedular de hipersinal, em T2 isosinal em T1, e que apresentava realce no pós-contraste. Neste primeiro exame, apenas com essa queixa de lombocetalgia e com os achados de imagem, foi descrita como uma formação nodular isointensa em T1 e hiperintensa em T2 com realce após o contraste. Media aproximadamente 3,5 por 1,3 por 1,2, estava localizado no interior do canal vertebral ao nível de D12L1, ocupando os espaços intradural e intramedular. Então, com esses achados, foi levantada a possibilidade de um ependimoma mixopapilar para ser incluso nos diagnósticos diferenciais da paciente. A paciente, no dia 21/9, realizou uma tomografia de tórax. 6 meses depois, que evidenciou os seguintes achados. Tinham múltiplos nódulos pulmonares, de contornos irregulares e, por vezes, espiculados. A grande maioria sem componente cálcio. E acometeram praticamente ambos os lobos pulmonares, todos os campos pulmonares. E então foi levantada a possibilidade para um acometimento de implantes neoplásicos nessa paciente, com essa tomografia. E a dor da lombocetalgia da paciente ainda persistia. Então, essa paciente retornou para fazer uma nova ressonância de coluna lombar, no dia 22/9 agora, 6 meses depois daquela primeira, só que agora já com essa história de câncer de implantes neoplásicos pulmonares. E que ficou, além de ficar mais, de florescer um pouco melhor a história da paciente, para a gente poder levantar a possibilidade de outros diagnósticos diferenciais,
no exame de hoje, foi mais fácil de evidenciar alguns sinais na imagem. Mantinha a lesão de hipersinal em T2 e isosinal em T1. E que na fase contrastada, a gente conseguia ver, primeiro, essa imagem mais triangular, com um pequeno realce periférico acima da lesão, e sair essa área mais central de hipersinal, né? Aí, Isso, pode falar. parei um pouquinho. Então, só para fazer um recorte aqui, o paciente veio em março, fazer um exame de coluna de rotina pela dor, e tinha uma lesão no cone medular, uma lesão expansiva, sem mais informações. E aí eu descrevi a lesão e sugeri a possibilidade de um ependimoma. A mulher não foi operada, não foi feito nenhum tratamento, não foi feito biópsia. Aí ela voltou depois para fazer um estadiamento de CA de pulmão. Aí fez o estadiamento, no outro dia estava internada, no outro dia pediram outra ressonância, 6 ou 7 meses depois. E aí essa é a segunda ressonância. Aí a pergunta para os colegas: mantenho a possibilidade de ser um ependimoma ou levanto bola para lesão secundária? Alguém quer sugerir aí alguma coisa? Não, eu acho que como repetir o exame é tentar achar algum parâmetro na lesão que certifique de que aquilo pode ser um ependimoma mesmo. Se ainda deixar dúvida, aí acho que você tem que partir para outra coisa, mas eu acho que se a ressonância tem a capacidade de praticamente achar sinais aí que confirmem o diagnóstico de ependimoma, essas lesões podem ser por outro motivo. Aí acho que pesquisaria, pediria até uma tomo de abdômen para verificar, enfim. Perfeito, essa aí foi a minha dúvida e essa foi a minha linha de raciocínio. Então eu fui meio direto no PubMed, no Google, e joguei lá ependimoma versus metástase, ressonância, e o que a gente conseguiria achar algum sinal que pudesse favorecer um a outro, né? Pode dar sequência aí, Pedro. Perfeito. Então, esses sinais a gente conseguiu evidenciar mais facilmente agora, sabendo da história, pensando no diagnóstico diferencial. Então, ela mantinha a característica de ser isointensa em T1 e representar o hipersinal em T2, e apresentava alguns sinais que a gente podia observar, que era um tênue realce linear em volta daquelas margens, daquela área triangular acima da lesão, que são dois sinais, e o sinal da margem e sinal da chama, e aquele foco de hipervascularização central, que é o central dot sign. Esses três sinais, eles favorecem, nos artigos que eu li, a possibilidade de lesão secundária, de implantes metastáticos medular. Então, sim, foi levantada a possibilidade de ser uma lesão metastática ali, e não mais um ependimoma, como havia sido levantado na primeira ressonância. Ainda mais que o câncer de pulmão é responsável por 50% das metástases intramedulares. Apesar de raro, né, a metástase intramedular é mais rara do que para outros lugares, mas a de pulmão ainda pega 50% para ela. Então, esses sinais que são encontrados em lesões secundárias intramedulares são o central dot sign, que é um foco de hipervascularização central, bem no centro da lesão. O sinal da borda, que é uma fina linha de realce periférico vista em T1 pós-contraste. E o sinal da chama, que é uma extensão triangular pouco definida vista em T1 com realce após o meio de contraste, localizado normalmente acima ou abaixo da lesão, dando a impressão de uma chama de vela, por isso o nome desse sinal da chama. Então, esses três sinais são levantados em alguns artigos que eu localizei, favorecendo o diagnóstico de implante secundário. Exatamente, Tomás. Não é que 50% das metástases pulmonares são intramedulares, mas de quando tem metástase intramedular, 50% delas
estão relacionadas a câncer de pulmão. Apesar de rara, a grande maioria é ocasionada por câncer de pulmão. Essas aqui foram as literaturas que eu utilizei. Ô, Pedrão, se você puder voltar na primeira imagem lá. Claro. Vou responder aqui, o Juliano está perguntando se a tomografia veria alguma alteração. Juliano, a tomografia com contraste, eu acho que ajudaria a ver a lesão, mas não tão claramente quanto na ressonância, tá? Então, eu acho que a tomografia, sim, como avaliação inicial, daria já para falar que teria uma lesão expansiva no cone medular. Eu acho que, com contraste, ela ia impregnar e a gente ia falar. Agora, esses sinais que a gente identificou, como o sinal da chama e o dot sign, isso eu acho que a gente não veria na tomografia, tá? Mas sim, se você tiver só esse método, você tem que ir com ele até o fim. Então, você faria o contraste e daria para ver a lesão expansiva no cone medular, sim, impregnando. Não daria para ter muita informação, mas já daria para ver uma impregnação anômala ali. Mesmo se fosse um ependimoma, o ependimoma ele tem bastante realce. Eu acho que você veria também o ependimoma, que é até mais comum do que ser uma metástase, né? Por isso que no primeiro exame eu levantei para metástase. Ô, Tomás, deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa, Matheus. Pode falar. Me parece que aquelas áreas de hipersinal no T2 ali é como se fosse é como se fosse líquor, ou sei lá, como se fosse a lesão está expandindo dentro No canal central, do canal central, exatamente. Aí está fazendo tipo uma aprisionamento licórico. biliose ou um aprisionamento, ou aí fica aquele líquor ali. Seria isso a ideia? Eu acho que sim, ela é hematogênica, né? Então, acho que ela implanta no meio da medula, e aí ela dá uma disfunção ali de circulação licórica, porque tem um canal central da medula que passa líquor ali, né? Uhum. Então, meio que impede, e talvez é por isso que forma uma capa, né, de líquor em cima e embaixo, e dá esse sinal que parece uma vela. Tomás, e se fosse um ependimoma mixopapilar, ele costuma dar metástase ou não? Boa pergunta, mas não, ele é mais focal, ele, né, tem pouca disseminação pro neuroeixo. Mas ele, por exemplo, ele não poderia ter dado as metástases pulmonares. Acho pouco frequente, porque são células Provável. completamente diferentes, né, cara? Eu acho que ele não gera tanta metástase assim. Hematogênica, não. Acho que não. Perfeito. Show. Beleza, Pedro. Beleza, para quem que eu passo? Bela apresentação, hein? Valeu. É o Alan? Bom dia, Alan. Liga o áudio e manda bala. Bom dia a todos. Meu nome é Alan, sou residente no Hospital Maternidade Filial. Vamos apresentar um caso orientado pelo Dr. Alex. Nosso caso é uma paciente de sexo masculino, de 76 anos. O paciente estava com quadro de dor abdominal e torácica. Tinha um histórico de uma ultrassonografia anterior sugerindo hepatosplenomegalia e derrame pleural nos dois lados. E um histórico também de câncer de próstata há 11 anos, fez radioterapia na época e uma colestectomia há 1 ano.
foi feita uma ressonância magnética do abdômen superior e vou passar as imagens. Foi feita uma colangio também. Essas imagens foi uma colangio mais uma ressonância do abdômen superior. Aqui os cortes axial, no T2, e aqui o corte coronal. Isso aqui foi direto na imagem no que é importante, no que a gente resolveu destacar do caso. Tem mais alterações, mas o foco é isso daqui. Aqui a gente tem um corte axial em T1. E aqui em lava, pré-contraste, equilíbrio, fase tardia e um coronal pós-contraste. Mas o importante é essa imagem aqui. Legal. Quem quer discutir as imagens aí e levantar a hipótese? Vamos ver aí. Pedro, você conhece o caso? Não conheço. Eu acabei de Não? falar para o meninos aqui. Não. Eu Então- tive dificuldade de encontrar alteração nas imagens que me passou. Não vou conseguir discutir. Eu não consegui perceber as imagens no estático aqui. Fala, volta a história aí rapidinho. Eu também tive essa mesma impressão com o Pedro aí. A história... É que assim, a história atrapalha um pouquinho, na verdade, mas tudo bem. Ah, Não. Alex tá dando um de Matheus aí. Não, cara, é o jeito que eu recebi. E, na verdade, Põe as imagens, por favor. quem Isso. lauda a medicina interna tem o olho mais para isso, né? Agora, quem não Espera lauda aí. realmente não é um achado esperado, assim, comum e fácil. Aham. Porque o Eu achei contraste da horrível ressonância... quesitos em volta. O contraste da ressonância, né, é totalmente diferente do contraste da tomo. Para você não perceber nada é muito fácil. Às vezes você coloca um crânio de quem não está acostumado a ver, que tá tudo branco para você, e o cara fala, cara, não vi alteração nenhuma, porque a morfologia do órgão não muda, né? Então, esse contraste da ressonância é muito É legal. exatamente isso, é exatamente isso. Falei, ó, tem alguma coisa aqui, eu nunca tinha pego isso, às vezes tem gente que pegou com mais facilidade. Falei, não, tem alguma coisa aqui, eu vou procurar saber por quê. Aí eu até liguei, falei, ó, depois que eu entendi o que era, liga lá e fala, ô, esse paciente tem isso, esse paciente tem aquilo. Chega a história é essa aí que chega, né? É paciente de Iguatu esse aí. Aí você Não imagina. tinha tomografia não, né? Não tinha tomografia. Mas caso tivesse uma tomografia, só para ajudar aqui os pobres mortais que laudam cabeça, se tivesse uma tomografia, o fígado estaria branco ou preto? Poderia estar branco, poderia, Poderia estar. mas não é obrigatório, tá? Não é É. obrigatório. Então, a Lisiane que vai comentar esse caso, então. Fala, Lise. Tomás, eu tô ali junto com o Pedro, mas assim... O que te chama atenção, Lisiane e Pedro? O que chama atenção nesse exame? O Matheus falou, pô, o rim tá meio esquisito. Eu vejo uma diferença de sinal entre o fígado e o baço. E o baço, sim. Isso me chamou atenção. Mas eu não consegui raciocinar em nada que me desse essa diferença de sinal, entendeu? A não ser uma esteatose, mas daí não sei se seria desse jeito, porque a gordura fica com mais hipersinal, não tem uma sequência aqui em phase ou T-phase para saber se caiu o mesmo sinal ou não. Então, sim, não, e ele vai ficar branco na tomo, né? Então... Sim, ó, o Matheus comentou que o rim tá meio esquisito. Então, você já viu esse contorno de canetinha preta aí no T2 no rim? Não. Tão preto aqui. Isso não chama sua atenção? É como se fosse um outphase no T2. Sim. Entendeu?
Então É. tá Tá muito parecendo aquele fibroma ao redor do ovário que a gente viu outro dia, só que no rim. Eu tive essa impressão. Então, De a repente é a alteração mesma realmente. coisa que de repente é a mesma coisa que impregnou no fígado, né? Porque os dois caíram um sinal assim semelhante, né? Exato. Eu pensaria numa doença de depósito, né? Então, Depósito. É, verdade. doença de depósito para mais ou para menos, né? Para aumentar a densidade na toma ou diminuir na toma, nesse caso eu acho que aumentaria, né? Enfim. Mas pode continuar aí. Ah, e só para comentar, Ô, não é apendicite, viu, Tomás? Não é apendicite, não é essas coisas aí pra você. É bem complicado esse caso. Alex, só repete a história para mim, não precisa nem voltar no slide, porque cortou o áudio do Alan quando ele estava falando a história. Dor abdominal e torácica, né, o Alan? 76 anos. Próstata, um antecedente de CA de próstata e retirada de vesícula. Certo. Nada cardíaco Na na história. história não tinha. Eu não conheço o caso, né? Mas eu iria para essa aí, para uma doença de depósito, de sobrecarga de também. algum metal que deu hepatopatia crônica, depositou no rim também. E por isso que ele tem essa esplenomegalia, um fígado reduzido e afetou o rim também. Talvez, sei lá, hemocromatose, hemociderose, alguma coisa que de depósito de metal. É isso? Cobre. Cobre. Isso. Segue o jogo aí. Hã? Não, segue o jogo aí, vocês estão no caminho certo. Jogo? Beleza. De achado, a gente deixou como rins tópicos, com contornos de dimensões e espessura de parênquima conservada, apresentando redução do sinal em T2 difusa e simétrica da cortical renal. E de impressão diagnóstica, a gente deixou acentuada a redução do sinal em T2 da cortical renal bilateral de aspecto simétrico específico, mas pode estar relacionada à hemólise, ou defeito da prótese de válvula cardíaca, ou eventual distúrbio metabólico. Aqui, a gente tem uma imagem do comparativo, só para... É que eu não quis jogar já de início. Um comparativo de uma ressonância normal, para você ver o sinal renal e o sinal aqui no caso. Mostrando esse contorno mais preto. Eu vou falar um pouquinho de hemociderose renal. O próprio Tomás comentou. Doença de depósito é uma coisa que a gente tem que pensar principalmente. Bom, em relação à hemociderose renal, ela é resultado do acúmulo de hemociderina nos rins, normalmente na hora da filtração da hemoglobina. Geralmente é considerado um achado radiológico benigno, raramente resulta em disfunção renal clinicamente aparente. Os rins exibem sinal cortical renal anormalmente baixo na sequência T1 e T2 e na TC não há alteração significativa na densidade renal. Então, por exemplo, se tivesse uma tomografia, provavelmente a gente não veria, né, uma alteração no rim, nenhuma alteração de densidade. Então, não ajudaria a gente, essa alteração a gente consegue ver melhor na ressonância. Aqui a gente tem uma imagem, um quadro de hemociderose, por hemoglobinúria paroxística noturna. A gente vê bem o contorninho, mais preto. De causa, a gente tem estados hemolíticos intravasculares crônicos, como anemias hemolíticas, exemplo, anemia falciforme e talassemia, hemoglobinúria paroxística noturna, e hemólise mecânica da válvula cardíaca protética, por exemplo, é uma das principais causas. Eu vi também na literatura, também não é mais tão comum, mas tem literatura por paciente renal crônico, por transfusões sanguíneas, excessiva, a gente pode causar também, reposição de ferro parenteral pode acontecer de ter também um quadro de hemociderose. Embora não tenha muito artigo falando sobre. Aqui a gente tem novamente a imagem da hemoglobina paroxística noturna, e aí só para, como o Tomás falou, ele perguntou da tomografia, eu quis mostrar aqui uma imagem do mesmo paciente, a imagem na ressonância e a imagem da tomografia, mostrando que assim, na tomografia a gente não veria alteração, mas sim a gente consegue ver na ressonância. É isso que eu queria trazer para vocês. Alex, você quer falar mais alguma coisa? Não, então, é isso aí mesmo,
alteração renal aí que chamou atenção, né? Eu nunca tinha pego, assim, hemociderose renal dessa maneira. E aí eu liguei lá e perguntei, porque, assim, o que é o quadro? É um quadro de hemólise, independente do quê, né? Por isso que ele tem aquela esplenomegalia. Então, quando eu liguei para lá, eu perguntei se ele tinha história de prótese valvar. E ele tinha, acho que 16 anos, prótese valvar. Normalmente, esses quadros de hemólise, eles podem acontecer na prótese normal, tá? Mas eles podem estar relacionados a defeito de prótese. E aí gera uma hemólise mais exagerada e aí dá esse quadro aí de hemociderose renal que fica pretinho aí no T2 e chama atenção. Ô, belo caso, cara. Parabéns aí. Muito legal. Beleza? Vou parar aqui a apresentação. Mando para quem? Processínio, por favor. Sim, beleza. Cecílio, já foi para você já. Beleza. Chique. Chique. Boa. Vamos lá. Quem que vai falar esse raio-x para nós aí? Você sim mesmo vai descrever o raio-x para nós? Vocês estão vendo o raio-x aí? Parou, cara. Tava vendo, parou. O que aparece aí? Nada. Ué. Parece sua carinha aqui, elegante. Vixe. Você tá anfitrião ainda? Tá. Eu acho que eu tô. Vou encerrar e compartilhar de novo. Opa. Isso. Quando tem 13 telas para laudar, dá esse problema mesmo. Às vezes não reconhece qual tela. Apareceu? Apareceu. Entendeu? É porque uma fotinha não dava para... Eu não consegui Tranquilo. baixar no Horus. Tá bom de ver. Um residente aí não quer falar, não? Pedrão? Ó, 21 anos e veio aí que esse raio-x aí. Liga o áudio. Estava tentando colar, estava abrindo o Radiology Assistant aqui para fazer um fluxograma, mas não deu tempo. Depois eu colo para você. Não sei de cabeça assim, não. Eu sei que ele tem uma lesão aí na região metaepifisária, diáfise proximal do úmero, central, radiolucente, é uma lesão radiolucente, e tem hora que parece que me pega as corticais. Beleza. Algum residente aí bate o olho, né? Já lembra de alguma coisa? Pode chutar aí, galera. Eu ia de cisto ósseo aneurismático aí, talvez. Boa. Eu tô procurando um fragmento caído ali, mas não sei se eu tô vendo, se eu tô viajando. E tem mais propensão de ser uma lesão benigna ou maligna pelo raio-x aí? Benigna. Por quê? Porque é uma lesão osteolítica bem definida, né? Uma borda esclerótica, jovem. Não tem reação periosteal do mal, né? Não, tem não. Uhum. Central. Apesar de afilar aí a cortical, né? Fazer esse adelgaçamento importante, é por insuflação, talvez, não é por comer, né? Vamos dizer assim. E tem uma transição abrupta também entre lesão e não lesão, né? Isso é
Juliano também descreveu bem, interrogou neoplasia também. A gente concorda que é uma neoplasia, a gente está discutindo se ela é mais benigna ou maligna. Tem 4 tipos de reação periosteal, né? Já descrita aí. Essa aí não parece ter aquelas em raios de sol, não parece ter o sinal do triângulo de Codman, então ficaria. Não tem reação lamelar, nenhuma delas, né? Isso, não tem o raio de sol. Então, por isso que a gente está pensando de ser uma coisa mais do bem, Juliana, é isso aí. Ô, Cecílio, aí Oi. na borda lateral, na borda lateral tem uma parte ali da cortical que parece que está descontínua. Se for analisar ela sozinha, eu pensaria até no unidos ali, tá vendo? Mais inferior e lateral. Uhum. Parece Então, osteomasteoide só focal, né? Mas eu acho que faz parte do consegue conjunto. ver a seta? É isso aí, é isso aí. Achei Aqui, né? essa arinha aí, achei esquisita. O Mas raio-x enfim, eu iria no cisto ósseo aneurismático também. no... E a no displasia raio-x. fibrosa? Hoje, A displasia fibrosa. pode ser que lembre, porque tem um vidro fosco, né? Assim, essa lesão Uhum. osteolítica seria meio que um vidro fosco, né? Uhum. O encondroma não entra aí também, Cecília? Entra. Mas o encondroma, Marcão, acho que ficaria mais um pouco esclerótico, sabe? O central, né? Ela entraria como central e osteolítica, mas a topografia é muito comum de encondroma. Tem o fibroma não ossificante também, né? Mas aí Esse teria que ter foge mais um pouco, eu esclerose. acho. Esse foge um pouco porque o fibroma não ossificante, ele pega a cortical, né? Ele é um defeito cortical. Ele não pega a medular, o meio do osso, igual tá pego aí, Ele é sulfativo. excêntrico, né? Ele é excêntrico, exatamente, ele é excêntrico. Ele é do lado Mas Ô, esquerdo. Cecília, do coelho. na margem medial, aí até o Juliano falou ali, né, parece uma reação periosteal, mas não é, né? Ali é efeito de volume da própria lesão que insuflou, aqui Não. medialmente. Não pode É ser um uma achado. fratura por insuficiência, porque eu acho que tem ele faz um traço ligando ali a cortical medial e lateral, né? Não, eu Uma também acho que fratura tem fratura. patológica aí. Sim, Isso, é eu uma também acho fratura que tem. Aqui patológica. embaixo está até horizontal aqui, não. Isso. Embaixo medial. Também acho que tem, impactou aí embaixo, né? Isso. Não, legal, tem a fratura Por isso que patológica. pensa também no cisto aneurismático, que é comum dar esse tipo de fratura. Cadê? Estão vendo? Sim. Vocês estão vendo a carinha de vocês aqui na lateral ou não? Estamos vendo a imagem da radiografia ainda. Tá na radiografia. Ai. Acho que você vai ter que compartilhar outra tela. Assim. Novo compartilhamento. Sai desse e começa de novo. Aí. Estão vendo? Sim. Tem uma fratura. Então aqui, ó, a gente vê uma lesão, né, de aspecto cístico, mesmo sendo um contraste que já chama atenção, que é um aspecto cístico. Então aqui é uma sequência sensível a líquido, TP-FET7, então a gente vê líquido aqui na lesão, e no T1 ela fica preta, né, o líquido fica preto. E aqui já no coronal a gente vê a descontinuidade aqui da cortical. Então tem uma fratura patológica aqui no cisto. Aqui no contraste fica bem
legal de ver, né? Porque não realça nada, ó. Então, é uma lesão bem inocente aí, né? Mais para benigno, ó. Então, tem só um reacinho de borda aqui, ó. Não tem extensão da lesão para partes moles, né? Você pensando em cisto ósseo aneurismático, ele é mais insuflativo. E assim, jovem, nessa região aí, úmero proximal, o que tem que vir na cabeça é o cisto ósseo simples, tá bom? E com essa irregularidade cortical, muito comum também, ainda mais com essa lesão um pouco mais extensa, de ser um osso mais fraco, né? A história dessa paciente é feminina, 21 anos, ela foi pegar um carrinho de bebê, pouco, pouco esforço, sabe? E deu um puta dessa fratura aí, fez o raio-x, depois veio a ressonância pra gente. Aí, a tela do radiológico não tá aparecendo para vocês não, né? Não. Agora tá? Sim. Sim. Então, sempre quando eu vejo uma lesão óssea aí, eu venho nesse site aqui, tá bom? Com os diferenciais. Porque a maioria não, né? O mais comum são as lesões que aparecem sempre e para a gente que está na rotina aí há algum tempo, não tem muita dúvida. Mas a hora que sai um pouquinho do trivial, você precisa vir aqui para você ajudar no seu raciocínio. Então, assim, aqui é praticamente, para quem nunca viu esse site, e essa imagem aqui é bem ilustrativa. Então, aqui, ó, ele vem como uma lesão lítica bem definida, uma lesão lítica mal definida e uma lesão esclerótica. E aí depois você vem menor de 30 anos, maior de 30 anos. Em osso longo, diáfise, metáfise, epífise, central, excêntrico. E aí, aqui também é legal esse quadrinho, ó, bem definida, mal definida e esclerótica. E aqui as idades, ó. Então, aqui a gente está numa lesão bem definida e 21 anos. O nosso cisto ósseo simples é esse aqui, ó, SBC. E aqui ele entra também, entendeu? Você vai ver que é muito difícil sair desse quadrinho aqui. E a hora que sair, você tem que ficar desconfiado. Lógico que vai ter lesões muito bizarras que quase não se enquadra aí, mas a maioria se enquadra. Então, sempre que tiver, pode vir olhar. Assim, não penso muito em diferencial aí, porque está muito clássico, tá bom? Então, era Show. isso. Beleza, cara. Belo caso Quer aí. ver outro rapidinho aí? Uai, dá tempo? Dá tempo. Tem 6 minutos. Pode mostrar, hein? Começar no raio-xzinho aqui para nós. Isso. A gente tem tendência a pensar sempre em coisa ruim antes, né, cara? Tem que ir pensando do mais simples, né? Isso, Zé, eu acho que a gente tem que pensar no mais comum, né? O mais comum, né? Naquela área ali, o que é mais comum? Jovem, lesão osteolítica bem definida. O mais comum é o cisto, entendeu? Se fosse um pouquinho esclerótico, eu pensaria no econdroma, como o Marcão falou. Alguém quer falar esse raio-x aí? Cara, não tá aparecendo para nós. Tinha um professor meu que falava que o frequente é frequentíssimo e o raro é raríssimo. Aí você já ficava na cabeça, né? O Alan vai falar esse raio-x aí, porque ele estudou o cotovelo anteontem. Né, Alan? Sumiu o som do Alan. Opa, Alan dormiu. não. Esse tem uma regularidade.
cortical aqui da porção proximal aqui da una, tem um fragmento ósseo aqui, ou uma calcificação. Vou tentar ver melhor aqui. Isso, é um trauma. Isso, né? O paciente caiu. É, Chegou com esse raio-x, hein? Fragmento avulsão, parece ali. Isso. Então, aqui, ó, um raio-x AP e perfil, né? A gente vê esse fragmento ósseo avulsionado aqui, bem retraído, né? Então, você vê que a distância aí do olecno grande, e ele tem esse bico aqui. Aí, o que me gerou uma dúvida aí? Porque sai dessa irregularidade aqui, né? Aí, ele tinha um raio-x do lado contralateral, ele tem aqui uma calcificação no tendão, né? Um entesófito exuberante. O paciente é muito forte e faz muito exercício de força, né? Crossfit, musculação aí há um longo tempo. E aí ele caiu andando de esqui e veio e fez uma ressonância com a gente. E cadê a ressonância? Três Lagoas tem pista de esqui? Brincadeira. Tem. O Cecínio, parece, ele tinha possivelmente um entesófito do tríceps. Isso. Aí puxou... entesófito muito exuberante, e o que fraturou e avulsionou foi o entesófito. Nossa Senhora. Então, aqui, ó. Então, não foi fratura avulsão do olecrano. Eu descrevi como, porque ele tinha um entesófito bem exuberante ali, né? E um fragmento bem importante que subiu. E para puxar isso aí... Então, aqui ele tem uma descontinuidade aqui do tríceps, ó, bem no justo insercional. Na ressonância eu não consegui ver muito bem o fragmento ósseo, mas ó, ele tem essa distância aqui, né, o gap entre a inserção e o tendão avulsionado. Aí, por que eu quis trazer para vocês também? Isso aqui ele foi 15 de agosto e ele voltou essa semana comigo. Só falta eu ter... Feriadão, ele voltou essa semana comigo. Pós-operatório. Rompeu de novo? Olha a lesão aí. Rompeu de novo? Então, aí tinha, sei lá, 40 dias. Liguei pro cara, o cara amigo nosso aí. Olha isso aqui, ó. Olha o gap. Uhum. Falei, velho, você fala assim, não vou dar essa notícia ruim pro cara, né? Falei, bicho, tem como você vir fazer um ultrassom comigo? Ele, não, tô no feriado, a hora que eu chegar eu vou. Mas isso aqui, a hora que eu bati o olho, eu falei, rompeu, velho. Só que aí eu falei, não retraiu. Falei, será que isso aqui é só alteração pós-operatória? Mas exuberante assim eu nunca tinha visto, né? A gente vê mais no ligamento cruzado anterior, que ele fica com essa alteração de sinal aí um tempão, né? Mais de ano. Pai, chamei o cara ontem, fez ultrassom, não consegui bater foto porque não registrou ele na recepção, íntegro o tendão, com mobilidade, com tudo. Então, assim, a gente ter se tivesse uma lesão completa aqui importante, o tendão ia ter retraído. Eu pensei dessa forma, né? Meu raciocínio foi esse. E eu chamei o colega, mas assim, se eu não conseguisse chamar o paciente, isso aqui ia dar uma confusão, porque eu ia ter que relatar como uma descontinuidade, para ele correlacionar com o exame físico dele e tal. Eu chamei pelo ultrassom por quê? Para eu fazer o exame físico
e ver se tem um buraco ali na palpação e a mobilidade ali tá, a hora que você puxa, o tendão não responde, né? Mas foi esse o meu raciocínio aí. É o tecido fibrocicatricial, né? Um tecido de granulação, ele fica branco, né, cara? Olha que legal. Mas ficou muito, né? Olha aqui. Muito. Aham. Muito Muito legal. O cara edema. não tá com o braço imobilizado. Imobilizado, não. Ele já tirou, já tem uns dias o gesso. Ele ficou de gesso e aí já tá fazendo fisioterapia, tá com clínica normal, sabe? De mobilidade, de... E o tendão retinho, né, cara? Esticadinho. Parece que pôs uma cola ali e colou o tendão, né? A impressão que dá é essa. Parece um não- enxerto, né? Um É. enxerto. Assim, e por curiosidade, esse cara fica engessado com o braço fletido ou esticado? Ele ficou esticado, não totalmente esticado, né? E depois ele retornou e ficou um pouco mais fletido. Então ele teve as duas posições aí. Meio que uns 90 dias o cara pediu para ele falou que tirou um pouquinho antes. Mas está bem clinicamente aí, a evolução foi boa. Legal, cara. Obrigado aí. Muito legal esse caso aí. Cecínio, um caso parecido desse, às vezes eu pego, é de pós-operatório de tendão calcâneo. E no ultrassom, cara, dá muita dificuldade em saber se existe descontinuidade ou não. A gente vê aquele tecido ali, a gente não sabe se é parte da cicatrização, mas não está grudado. Eu acho que aí a análise clínica nesse sentido de perda funcional é muito importante. Mas tendão calcâneo fica bem feio no ultrassom. No ultrassom desse paciente, estava feio. Porque assim, você perde a ecogenicidade padrão do tendão, né? Fica aquele tendão gordo, todo Perde preto. o fibrilar. E você perde todo preto, parecido com a gordura ali. Você vai mais pela mobilidade. Mas ficou desse jeito no ultrassom também, o dele. Beleza. Mas no calcâneo você tem que palpar a panturrilha ali, ver se ele responde, né? Vamos aparecer aí, galera. Obrigado. Show de bola. Muito bom. Desculpa ter passado uns minutinhos aí. Tranquilo, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Bom final de semana. Valeu. Até mais. Um abraço. Tchau. Valeu, bom fim de semana. Tchau, tchau.